Cerca de 10 milhões de brasileiros, 5% da população do país, tem doença renal crônica. O número cresce em todo o mundo e motiva a campanha do Dia Mundial do Rim, celebrado no dia 12 de março, e para alertar sobre as necessidades de prevenção. Os rins têm várias funções, sendo a mais importante delas a de agir como filtro das impurezas do corpo. Quando eles não funcionam em perfeitas condições, o organismo tende a acumular essas substâncias. No Brasil, 2,9 milhões de brasileiros têm apenas 1/3 da função renal dos indivíduos normais. A questão é que a maioria das doenças renais são assintomáticas e os pacientes, por desconhecerem a importância do órgão, não costumam buscar informações. A maioria só busca um especialista quando o órgão está em estado crônico, quando não é mais possível recuperar as funções. Os principais sintomas das doenças renais estão associados a um paciente que tem anemia, tem fraqueza, tem inapetência, falta de apetite, inchaço, hipertensão. Muitas vezes são sintomas gerais, não tem nenhum sintoma específico. Então, fala-se que as doenças renais são doenças silenciosas, ou seja, não tem tantos sintomas, o paciente apresenta já a doença renal, e quando ele vai chegando no último estágio, nos estágios finais da doença, é que vão aparecer esses sintomas, que são sintomas mais gerais. E quais são as doenças que acometem os rins? Então, as principais doenças que são provocadoras da doença renal crônica são hipertensão e diabetes. Existem doenças genéticas, existem outras doenças também que acometem os rins, mas as principais são essas duas, hipertensão e diabetes. Sem dúvida, os rins é de extrema importância. Qual a função principal dos rins? Os rins são órgãos vitais para o organismo. Eles ajudam a controlar a pressão arterial, eles ajudam a controlar o excesso de líquidos no corpo, eles ajudam a controlar o equilíbrio ácido básico e eletrolítico do organismo. Então, assim, são órgãos de vital importância. Quais os cuidados? Como se deve evitar essas doenças renais? Então, quem tem fator de risco, principalmente hipertensão e diabetes, deve monitorizar a função do rim. A monitorização é feita a partir de um exame de sangue chamado creatinina, um exame simples que é dosado no Então, quem tem esses fatores de risco tem que controlar bem, quem tem pressão alta tem que fazer um controle rigoroso, assim como o diabetes. Controlar a obesidade, controlar o sedentarismo, não fumar, alimentação balanceada e regular. Então, tudo isso ajuda a contribuir com o bom funcionamento dos rins. O que fazer para você não se transformar em um paciente crônico? Então, controlar fatores de risco. Controle rigoroso da pressão, do diabetes e hábitos de vida saudáveis, né? Evitar sedentarismo, atividade física, alimentação. A água é fundamental também, né, para essas pessoas que já têm essa doença e para aquelas que também almejam não ter. Isso, é primordial, hidratação, ainda mais a gente que vive num país tropical, né, muito calor, a gente desidrata com facilidade, então é importante também sempre uma ingestão hídrica balanceada e eficaz.